Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem. Me sinto alegre, me sinto feliz por mais essa oportunidade. Muitas vezes a gente fala que não é digno de estar usando o altar do Senhor, que a gente sabe que é bastante responsabilidade. Amém, Jesus. Não é um lugar para se jogar conversa fora. Eu falo que é um lugar santificado, o altar, onde Deus usa pessoas para Amém. fazer menção da sua palavra, e nós temos que ser bastante diligentes com isso, com Deus, Verdade. né? Saber porque saímos da nossa casa, chegamos até aqui, qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para com a nossa vida. Quando saímos da nossa casa, saímos com desejo para ofertar o que Amém, para o Senhor? Jesus, é verdade. O que nós trazemos como oferta para o Senhor? O que nós trazemos? Porque muitas vezes nós fazemos votos com o Senhor, mas muitas vezes nós não pagamos esse voto. Os irmãos já pensou se todas as vezes que nós orássemos, o Senhor respondesse: cadê meu voto? Aquilo que você me prometeu, você ainda não cumpriu. Porque nós somos assim. Às vezes fazemos um voto com o Senhor porque Deus quer que Deus faça algo na nossa vida, algo que a gente supostamente acha que está difícil, então a gente tira algum tempo para isso. A gente quer que aconteça. Mas o que é que nós ofertamos para o Senhor? Né? Em que nós servimos a Deus? Em que nós servimos a Deus? Porque nós falamos que somos crentes e servimos a Deus, né? Não é verdade? E em que servimos? Qual é a nossa capacidade de servir a Deus? De nos dobrarmos diante dele, falar: Senhor, estou seu servo, estou te servindo. Servimos em quê? Há uma grande dificuldade hoje, né, de prestar um culto, realmente um culto racional ao Senhor. Nós sabemos que os tempos são difíceis, né? Há muitas lutas, porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, e temos mesmo, mas nós tínhamos que ter bom ânimo para a gente vencer. E ter bom ânimo durante a luta não é fácil. Nós somos seres humanos ilimitados e Deus sabe disso. Mas não adianta falar que Deus sabe se dentro da luta houver desânimo. Tem que haver uma continuação, né? Aleluia, Deus. Eu digo que aqui ninguém quer morrer, mas todos querem ir para o céu. Não é verdade? Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer deixar essa terra. Concorda? Eu sou um desses. Aleluia. Eu quero ir para o céu, mas por que a gente não quer deixar a terra? Porque nós somos terreno. Fomos feitos do pó da terra. Temos a nossa mente centrada aqui. E não deveria ser assim. Teríamos que ter a mente de Cristo. Então, em que nós servimos ao Senhor? Quando nós saímos da nossa casa, nós chegamos até aqui, o que nós oferecemos? Aleluia, Deus. Né? Nós temos que oferecer um culto racional, sacrifício vivo, né? Perante o Senhor, para que o Senhor possa agradar da minha e da sua vida, né? Tem tudo isso para a gente procurar entender quem é Deus na nossa vida e quem somos nós diante do Criador. Aleluia. Né? Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 1. É uma palavra bastante conhecida. Ontem foi um culto bastante simples, mas ontem Deus, não vou falar o momento, que eu não quero pôr ninguém na situação, mas Deus falou comigo bastante forte ontem, aqui dentro da igreja, e eu particularmente, eu quero observar daqui para frente o andamento das coisas, porque Deus fala, Daniel capítulo 3, versículo de número 1 a seguir. Uma palavra já bastante pregada, né? Quase todas as igrejas sempre têm esse tema. Amém? Amém. Fala da estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E assim diz a palavra: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.
E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os presidentes, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e do solo, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, de que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e do fole, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Vamos só até aqui, né? Fala, tem que ser corajoso. 3 jovens corajosos, peitar um rei diante de uma multidão e falar que não vai servir, não vai se dobrar. Eu falo, tem que ser muito crente. Todos conhecem essa história, essa passagem. Todos sabem que Nabucodonosor, outrora, ele era um servo de Deus, mas nós sabemos que Deus tinha dado para ele o anabonito, ou seja, ele tinha dado carta branca para o rei, né, para que ele pudesse governar. Mas a gente sabe que todos aqueles que saem do caminho do Senhor, ele começa a corromper a sua alma, a sua mente, começa a corromper o seu corpo, o seu coração, e vai atrás de outros deuses, né? E o que nós chamamos de deuses num tempo como esse? Nós podemos chamar de deuses o próprio homem e a própria mulher. Porque muitos hoje idolatram pai, idolatram mãe, irmãos, idolatram pastores, né? Idolatram. Muita gente chama, os irmãos me desculpem, falou, vamos lá no Canela de Fogo, vamos lá na, como é que fala? Tem muitos títulos que colocam no Canela de Fogo, vão lá com a mulher fogo puro, intitulam tanta coisa e vão atrás disso. Irmãos, eu não me engano com isso, isso é idolatria. É idolatrar o próprio homem e a própria mulher, quando começa essas coisas. Então, irmãos, não se engane com uma coisa, se vocês verem que não acontece em nada, é porque Deus não está no negócio. Porque você lê a palavra do Senhor, tem os 4 evangelhos bem explicados, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as referências dos homens que andavam com Jesus. Jesus demorava para realizar um milagre, quando ele punha a mão, falou, daqui a um mês vai acontecer. Não?
Concordam comigo? O milagre não era para já? E hoje, o que mudou? Afinal de contas, quem é Jesus de hoje? Como nós o encaramos? Como entendemos eles como nosso Deus? Porque você lê a Bíblia, isso eu estava sentado aí, eu não tinha lido em casa nem nada. Porque quando Jesus ia realizar um milagre, era já. Ele não fala, ele falava, vai, a tua fé te salvou. Não, fala, daqui 5 dias vai acontecer, daqui 10 dias. Não. E hoje? Por que está diferente hoje? O que falta? O que falta eu ouvi ontem, irmão. Eu ouvi ontem da parte de Deus, eu peguei muito no meu coração. Peguei muito, eu vou esperar da parte de Deus isso, com o decorrer do tempo. Isso falta em nós. A gente centrar nossa mente, nosso coração, deixar que realmente Deus nos pegue, não somente o corpo, mas pegue também a nossa mente para Ele, limpa, tira todo impedimento, toda dúvida, para que Ele possa realmente trabalhar, para Ele se mostrar quem Ele é, através da minha e da sua pessoa. Porque não basta somente eu falar e ficar pregando meia hora aqui, jogando palavras ao vento. Nem tudo isso é suficiente para alguém se converter. Nem tudo isso é suficiente para um coração se encher de Deus. Aleluia. Então é isso que nós precisamos entender, não jogar palavras ao vento, porque realmente precisa acontecer alguma coisa. Se não está acontecendo, existe falha. E se existe falha, está no homem e está na mulher. Mas eu digo uma coisa, irmão, falo sem medo de errar. Às vezes eu me constranjo, sim, de estar aqui, tirando o irmão Zé, o resto, nossa família. Família. Os irmãos estão entendendo? Mas eu afirmo sem medo de errar. Aqui tem pessoas dotadas de dons que Deus deu. Mas falta tirar ele do coração e da mente e expor. Muitas vezes falta autoridade e coragem, porque Deus está disposto a fazer alguma coisa por nós. Aleluia. Deus sempre vai estar à disposição de fazer alguma coisa por nós. Quantas vezes nós fazemos um voto? Vou falar de voto. Nós fazemos um voto com o Senhor quando estamos passando alguma dificuldade. Aí nós colocamos à disposição do Senhor e queremos que aconteça logo. Se eu fizer um voto de 7 dias, eu quero que aconteça, não quero? Todo mundo quer. E se Deus cobrasse alguma coisa? Por que você não fez isso que você prometeu? Por que você não fez aquilo que você me prometeu? Só que Deus não é assim como nós. Deus dá aquela bênção que está pedindo pela misericórdia, não é dó. Deus não tem dó de homem, Deus não tem dó de mulher. Ele dá pela misericórdia, porque Deus viu o sacrifício que o filho dele fez, então ele não vai deixar aquilo cair por terra. Ele vai cumprir por causa do filho em nós. Porque, irmãos, se ele carregou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, por que ficamos enfermos? Não é verdade? Não diz assim a palavra? Que ele carregou nos seus ombros? Aleluia. Toda a enfermidade, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por que ficamos enfermos? Ainda estamos sujeitos nessa terra. Ainda guardamos muita coisa. No tempo, quando eu falo no tempo dos discípulos, quando ele estava feito homem aqui, que andavam lado a lado com ele, Jesus estava aqui, aqueles homens viram acontecer, mas mesmo assim, tinha muitos incrédulos que andavam com ele e queriam acusar de muita coisa. Então, irmãos, Deus sabe qual é a sua capacidade, qual é a sua inteligência, qual é a sua disposição para com Ele, qual é a sua coragem e quando é que você vai exercer uma autoridade sobre alguma coisa quando Ele lhe pede. Aleluia. Porque não adianta falar que os tempos são difíceis, porque são mesmo. Porque o próprio Deus sabia, desde o princípio da criação até o final, foi Ele quem escreveu a história. E essa história não vai mudar com a minha, nem com a sua oração. Essa história vai se cumprir. Quando Deus criou os céus e a terra, um dos anjos se rebelaram, que hoje nós conhecemos, que é o inimigo das nossas almas. E Deus sabia. E por que antes, vamos colocar assim, o projeto está no papel, Deus viu aquilo e poderia falar, opa, isso aqui não.
Mas ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás naquilo que ele te prometeu. Então ele não ia voltar atrás sabendo que um dos anjos ia querer ser maior do que ele, querer tomar o lugar dele. Deus não ia voltar atrás. E Deus sabia exatamente qual seria o ponto fraco onde Adão e Eva ia cair. Ele poderia voltar atrás na sua criação. Mas Deus não é como nós. Ele continua e cumpre o seu propósito. Deus sabe como seria com a queda e sem a queda. A história seria uma só. Aquilo que para nós muitas vezes achamos que é hipótese, para Deus é verdade. Deus não é como a nossa mente infinita. Achamos que muita coisa não dá para fazer, não dá para acontecer. A nossa mente se limita nisso. Isso se chama falta de fé e dúvida. Muitas vezes colocamos dúvida e limitamos o poder de Deus na nossa vida. É por isso que não acontece. Aleluia. Só que muitas vezes nós não aceitamos e falamos, é no tempo de Deus. É claro, porque eu não vou falar que vai acontecer agora, porque o meu tempo é limitado. O de Deus não é limitado. Deus poderia fazer agora já, e te levantar daí agora e já. Aleluia, Deus. Mas Ele não faz por causa do nosso coração, que muitas vezes ele é enganoso. O coração nos engana com muita coisa e nós muitas vezes não queremos aperceber disso e falar, não, é porque Deus permitiu tal coisa. Como que eu sei que Deus permitiu? Só porque não aconteceu agora, eu prefiro falar que Deus não permitiu. Esse é o ser humano. O ser humano é assim. Pede uma coisa, não aconteceu, falar porque não foi permissão. Só porque não aconteceu. Nem sabia se Deus estava nesse negócio. É o ser humano, é assim. Infelizmente o crente age desse jeito. Fala alguma coisa, solta alguma coisa, mas eu não sei, mas Deus sabe. Então não fala. Você não sabe, não fala. Deixa Deus falar na sua boca. Deixa Deus falar no seu coração. Você fala, se eu posso jogar isso aqui e fazer vocês crerem, fazer vocês acreditarem. Mas não é assim que funciona. Deus não tem que funcionar como eu quero, como a igreja quer. Deus tem que funcionar como Ele é, da maneira com que Ele quer. Porque Ele sabe e conhece a necessidade, conhece o nosso pensamento, Ele sabe quando abrimos o coração e a mente para Ele. Então por isso que eu digo, quando nós saímos da nossa casa, nós já saímos com um propósito, sim ou não, e no que nós servimos a Deus. Aleluia. E o que tem a ver o texto? O que tem Sadraque, Mesaque e Abednego com isso que nós estamos falando essa noite? Eram 3 jovens. Segundo alguns historiadores, vou falar assim, eu não gosto de tirar nada da Bíblia. Não gosto de falar nenhum nome de historiador fora da palavra. Eu prefiro falar de Mateus, Marcos, Lucas, João, prefiro falar das cartas do que falar de alguém fora. Que não acho tão interessante falar, o fulano falava isso, o fulano escreveu tal livro. Aqui já tem 66 livros para a gente examinar e não damos conta disso, né? 63 livros, 139 Velho Testamento, 27 o Novo. Nós não damos conta nem disso e vamos ler mais alguma coisa extra. Aí vem e cita o nome do autor em cima do altar, cita o nome do autor em cima do altar, como se isso houvesse algum interesse para o Senhor, sendo que a palavra dele é que precisa ser exposta. Por que eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego e qual é a colocação que nós fazemos para esse tempo de hoje? Tem hoje alguém que serve algum Deus como esse que foi erguido naquela época? Um Deus com cerca de 9 metros de altura, com cerca de 4 metros e pouco de comprimento, no puro ouro. Naquela época o ouro tinha com bastante facilidade, né? Era bastante ouro, não tinha tanto preço, mas construíam até castelos de ouro. Então hoje o ouro virou até caso de morte. E Nabucodonosor ergueu uma estátua daquela, ele era um servo de Deus. Não sabemos qual era o intento disso, mas dá o entender que ele convocou toda a província para que se chegasse até aquele lugar e convocou todos os governadores, os prefeitos, vereadores e essa banda de música para vir e para adorar essa estátua. Veja bem a que ponto o homem chega. Por quê? Nabucodonosor ele tinha carta branca com Deus. Ele tinha poder para matar e deixar vivo. Nabucodonosor. A senhora já leu sobre isso? A
senhora vê o que Deus dá para um homem, mesmo sabendo que ele vai se corromper. Porque eu fico maravilhado com Deus, porque Ele dá, mas Ele sabe que o homem ou a mulher vai se desviar ou se deixar aquilo, mas como Ele não é eu e nem você, Ele cumpre, Ele faz, Ele deixa. Por isso que muitas vezes pedimos uma bênção, não sabemos se aquela bênção vai fazer mal para nós. Mas de tanta insistência, Deus não faz nada para mostrar que Ele é bom. Ele não precisa fazer nada para mim, para Ele provar que Ele é Deus. Nada. E creio que nem para você Ele precisa fazer nada para Ele provar que Ele é Deus. Aleluia. Ele não precisa fazer nada do que eu penso para Ele provar, para me provar que Ele é Deus, porque eu sei que Ele é Deus. Só o fato de eu estar aqui, que eu saber que eu existo, é o fato que existe alguém superior a mim, a tudo e a todos. Aleluia. Só o fato de você enxergar esse sol, que não é a criação do homem, você enxergar as estrelas, o céu, que não é a criação do homem, o homem não chega a isso. O homem cria o quê? O homem levanta grandes edifícios, o homem fez um grande avião que leva grandes cargas, leva aí até 1000 passageiros. O homem fez isso, fez tanta coisa, fez o computador, fez o celular, faz todas essas maravilhas que nós sabemos. Mas o que o homem não faz? O homem extraiu da terra, fez isso aqui, fez isso aqui, o homem extraiu da terra. Fez esse piso, é extraído da terra. Tudo isso aqui é extraído da terra. Nada daqui é tirado do ar. Tudo é extraído da terra. Até eu e você fomos extraídos da terra. Mas a única coisa que o homem não pode fazer é outro homem. Isso é só Deus. Então tudo que nós vemos aqui extrai da terra. Extrai da terra. Aleluia. Então Deus deu para nós tudo isso. Deus deu a inteligência e nós precisamos usar essa inteligência, aleluia, para o bem proveito da obra de Deus. Nós vemos esses 3 jovens, né, que eles foram capturados, ficaram no palácio do Nabucodonosor, e o Nabucodonosor, ele era esperto, era um homem inteligente. Ele pegava os mais belos, sem defeito, aqueles que tinham uma boa profissão, e colocavam para estar dentro do palácio, para ficar andando por ali dentro do palácio. Não ficava fora do palácio, ficavam ali. E desses que ele pegou foi Sadraque, Mesaque e Abednego. E por acaso esses jovens hebreus, eles estavam no meio dessa multidão e foram convidados também a se prostrar e adorar a estátua que o rei tinha decretado. E decreto é lei. E lei tem que se cumprir. E é aquele negócio de hoje. Como é que nós trazemos uma palavra dessa para nós hoje, Ruth? Como? Nós vemos um Nabucodonosor que tipifica Satanás, levanta uma estátua e pede para aquela população o adorar. O que nós trazemos para nós hoje? O que Satanás faz hoje? O que é que ele levanta e leva a multidão a adorar? Vamos falar aqui um pouco meio baixo, para ouvido nem ouvir. Nós vemos que existe a cidade de Aparecida. Satanás levantou aquele templo, faz com que muita gente vá até de joelhos, sobe aquelas escadarias diante daquela imagem a adorar. Muita gente não quer enxergar. Isso aí não é coisa de estar pregando no meio de muita gente, que você vai ofender quem não tem conhecimento da palavra. Mas o crente tem a obrigação de entender, e isso realmente está acontecendo. Vai, levanta aquela estátua, que foi em 1789 que acharam dentro do Rio Paraíba e levaram. Hoje é o quê? Hoje ela está fazendo milagre. É? Quem faz isso? Quem é que diz? O próprio Jesus Cristo diz lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, que nos últimos tempos o próprio diabo, com permissão de Deus, ia fazer cair fogo do céu, fazer prodígios e maravilhas na frente dos escolhidos. E muitas vezes nós estamos assistindo isso de camarote e achar que está acontecendo. E quando a palavra adverte para cuidar dos falsos profetas, nós não queremos. Falso profeta é homem e mulher, não é pedaço de madeira, não.
e o falso profeta é usado pelo diabo. Concordam comigo? Porque já se fala falso. Porque onde existe falso, existe o verdadeiro. Então, irmãos, esses 3 jovens estavam nessa situação. Mas esses 3 jovens eram crentes, eram servos de Deus e realmente serviam a Deus diante de uma adversidade como essa. Porque eles estavam no meio da multidão e sabiam e foram avisados que se não se dobrassem, se prostrassem diante do rei, seriam jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Eu não li tudo, mas a palavra diz que a fornalha ia ser aquecida 10 vezes mais. Vamos fazer uma colocação. Hoje o aço extraído cru da terra, a quantos graus ele precisa para se purificar, virar água? Para depois ser purificado? Alguém conhece isso aí? É só uma curiosidade. Precisa de 1500 graus centígrados para o aço virar água e a fornalha ser 10 vezes mais aquecida. Isso é fúria do diabo. Isso é fúria do cão, vendo 3 que não iam se dobrar diante do Deus vivo. São 3 jovens de coragem que teve assim, ousadia de peitar o rei. Falei, que negócio nós temos com isso? O que eu tenho a ver com isso, que o Senhor está levantando isso? E por que eu tenho que dobrar diante disso? Então, irmãos, quando fala isso, como nós falamos do Nabucodonosor que tipifica Satanás, nós falamos do mundo, do príncipe desse mundo. E muitos se dobram às coisas do mundo e falam que não tem importância, que não tem nada a ver. Às vezes, irmãos, eu estou tendo um pouco mais de cuidado por uns tempos agora, porque a gente é alvo de crítica, né? Que fala que ninguém está criticando ninguém. Mas a igreja do Senhor tem que ser pura e santa. Aleluia. Pura e santa. Ela precisa andar em santidade e não fazer mistura de nada. Não misturar o que é santo, que é a palavra, com o que é profano, que está no mundo. Então não adianta trazer de nada de lá para cá, que você não vai conseguir nada. Aleluia. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é como nós que falamos que isso não tem importância, Deus não vai se importar com isso. Eu não posso colocar palavra na boca de Deus ou nem dar nenhuma ajudinha para Deus. Ele não precisa da minha ajuda em eu falar que não tem nada a ver, que Ele não se importa. Como que eu sei que Ele não se importa? Porque o meu desejo é fazer. É o desejo do meu coração é fazer. Então logo a minha mente leva a crer que não tem problema. E eu continuo fazendo a mesma coisa, só que eu quero que aconteça alguma coisa para a minha vida, alguma bênção na minha vida, a ponto de eu chegar a fazer um voto, fazer alguma promessa, prometer alguma coisa para o Senhor. Deus não precisa dessa barganha. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me fizer isso, eu faço... Não precisa disso. Aleluia. Jesus não fez essa barganha por ninguém. Quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, foi por todos, sem exceção. Foi por todos. Então Ele não fez troca nenhuma. Então hoje nós não precisamos fazer troca com o Senhor. Nós simplesmente precisamos ficar à disposição dEle, para que Ele possa realmente fazer alguma coisa. Esses 3 jovens são 3 jovens de coragem, que se dispuseram a servir a Deus, independente daquilo que vinha. Então, diante de tudo isso, eles não se prostraram diante do rei Nabucodonosor. E qual foi a situação? Qual foi o fim de tudo isso? Por não se prostrar, não obedecer ao edito do rei, ao decreto do rei. Eles foram jogar, né? O soldado pegou para jogar ele dentro da fornalha de fogo ardente, só que antes de chegar, os próprios soldados foram queimados, né? Muito quente, só que os 3 foram jogados lá dentro. Não foram? O que aconteceu com os 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, por que o homem de branco, o 4º homem, surgiu lá dentro? E por que esse 4º homem muitas vezes não se apresenta a nós? Aleluia. Por quê? Eles teriam tudo para voltar atrás, diante de uma multidão, diante de um rei e diante de soldados que estavam prontos. Foram avisados que se não se dobrassem, iam ser jogados. Eles já sabiam o que ia acontecer. O que é uma fornalha de fogo ardente, todo mundo sabe. Iam ser jogados. Mesmo assim, não temeram e não se dobraram.
esse nosso não temer e não se dobrar diante dessas adversidades, é nessa situação em que o quarto homem se apresenta. Aleluia. E é dentro da Deus poderia ter livrado eles da fornalha de fogo ardente, mas Deus precisava deixar ir até o fim para que eles pudessem ver o quarto homem. Então nós precisamos ir até o fim da nossa batalha, da nossa luta, para nós entender onde é que o quarto homem, o homem de branco, que estava lá presente dentro da fornalha de fogo ardente, apareceu e os livrou. Mas o rei também o viu. Então